A paz do Senhor para todos os irmãos do Grupo Os Canadeus, uma ótima tarde de sábado para todos os irmãos, amém? Vamos dar continuidade aqui no propósito da leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. À meia-noite nós paremos no capítulo 7, verso 2. Vamos dar continuidade aqui, amém? E por cima estava coberta de cedro, sobre as vigas que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 covados de comprimento e de 30 covados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono, onde julgava, para pórtico de juízo, que estava coberto de cedro de soalho a soalho. E em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este também, para a filha de Faraó, que Salomão tomará por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedra finíssimas, cortadas à medida, serrada a serra por dentro e por fora. Apaga o arroz ali, Keto. E isso desde o fundamento até as beiras do reto e por fora até ao grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes sobre pedras de 10 covados e pedras de 8 covados. E em cima sobre pedras finas, lavradas segundo as medidas e cedros. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio inteiro da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Diversas obras para o templo. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Hirão de Tiro. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai, um homem de Tiro que trabalhava em cobre. E era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 covados, e um fio de 12 covados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas, e 5 covados era a altura de um capitel, e de 5 covados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas.
7 para um capital e 7 para o outro capitel. Perdão, é capitel, não é capitão, não. 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor sobre uma rede para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios, no pórtico de 4 covados. Os capitéis, pois sobre as 2 colunas estavam também de fronte em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras. Ao redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais um mar de fundição de 10 covados, de uma borda até a outra borda, redondo ao redor, e de 5 covados de alto, e um cordão de 30 covados o cingia ao redor. E por baixo da sua borda, ao redor, havia botões que o cingiam por 10 covados, cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda como a obra da borda de um copo ou de flor de lírios. Ele levava 2.000 bates. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 covados, e de 4 covados a sua largura, e de 3 covados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham 50, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins. E sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros debaixo da pia. Estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era de 1 covado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base, de covado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de covado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos e suas cambas
e seus cubos e seus raios todos eram fundidos. E havia 4 ombros ao quatro cantos de cada base, e seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda de meio covado, ao redor também sobre o alto de cada base havia asas e cinta que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas segundo o vazio de cada uma, e juntarás ao redor. Conforme esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 covados. E sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa, porém o mar do oriente da parte do sul. E pôs 5 bases, capítulo 39 ainda. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 bases à esquerda da casa. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa para a banda do oriente da parte do sul. Agora está certo. Agora, verso 40. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão para a casa do Senhor. A saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os bois, globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias e todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão para a casa do Senhor. Todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão o rei os fundiu em terra barrenta entre Sucote e Sartã. E deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois, o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. E os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os espevitadores também de ouro. Como também as taças e os apagadores e as bacias e os perfumadores e os braseiros de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo,
e as 2 portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro e os utensílios, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 8, do livro 1 Reis. Dedicação do templo. Então congregou Salomão os anciões de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se ajuntaram na festa ao rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alçaram a arca e trouxeram a arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregará a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que se não podiam contar nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e os seus varais por cima. E os varais sobressaíram, tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que ainda os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encherá a casa do Senhor. Então disse Salomão ao Senhor, disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo, desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi, para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera
em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que descender de ti, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que vinha dito, porque me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Quer dizer, tudo que Deus falou, Deus cumpriu, né? É a mesma coisa quando recebemos uma revelação que ela vem de Deus mesmo, aquilo acontece, né? Então, o que Deus ele promete, ele cumpre, né? E constituiu ali lugar para a arca em que está o concerto que o Senhor fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Salomão ora a Deus. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos que andam de todo o seu coração diante de ti, que cumpriste com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, o Senhor Deus de Israel, fazer a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo, não te faltarás sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também o Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade habitaria Deus na terra? É uma pergunta. Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, o Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvir a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando quando oraremos neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação, nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento para o juramentarem, e vier juntamente diante do teu altar nesta casa. Ouve tu então nos céus e age a julgar os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo e fazendo-lhe segundo a sua justiça.
Quando teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado, contra ti se converterem a ti e confessarem o teu nome e orarem e suplicarem a ti nesta casa. Ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e torna a levá-lo à terra que tens dado a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido. Ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e de teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando os seus inimigos o cercarem na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença. Toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa. Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa e faze e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais, e também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouviram do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares e orarem ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegeste, e desta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e fazer-lhes justiça, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos dos inimigos, para que os cativarem, os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja. E na terra aonde forem levados em cativeiro, tornarem em si e se convertem, e na terra do seu cativeiro
te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade. Amém? Até aqui? Aí às 15 horas nós damos a continuidade. Amém?